Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 20 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Imprimirei minha lei em suas entranhas, hei de inscrevê-la no seu coração. O terrível desfecho da primeira aliança foi o exílio de Babilônia, causado pela traição do povo que havia esquecido seu Deus. Uma depressão visceral e generalizada tomava conta de todo o povo. Não existia mais esperança. Nesse contexto escuro e trágico, brilha de repente um oráculo incrível. Haverá uma nova aliança, que partirá de Deus. Ele mesmo colocará a Torá, a lei, no coração de todos, nas entranhas de todos. Todos conhecerão o Senhor por experiência pessoal, e os pecados serão perdoados. Do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei a minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A partir do exílio de Babilônia, Israel vive em um estado de prostração que está bem longe da situação gloriosa do tempo do rei Davi. O templo foi destruído e o povo foi deportado para a Babilônia por Nabucodonosor. A destruição do templo era como transpassar o coração, matar a mãe ou a esposa. Nada havia em Israel mais precioso do que o templo. O templo de Yahvé era a presença viva de Deus no meio do seu povo. Esta presença se interrompeu quando Deus castigou o povo. A dor não consistia tanto na demolição do edifício sagrado, mas no fato que o fim do templo representava o fim da aliança, o fim do relacionamento com Deus. A sensação interior era forte e clara. Tudo acabou. Agora só existe a morte. Israel se reduziu a um vale de ossos áridos. Os séculos do pós-exílio não conseguem, de forma alguma, levantar a grandeza de Israel. Aliás, tornam mais aguda a humilhação do povo, continuamente oprimido por alguma superpotência estrangeira. Na consciência comum se abre o caminho de uma convicção profunda. Sozinhos não conseguiremos nunca. Por causa de nossos pecados, jazemos dentro de uma fossa da morte, sem conseguir fazer o mínimo movimento. Salva-nos, Senhor. O pecado como traição da aliança é algo terrivelmente sério, que tem consequências atrozes das quais o povo tem consciência clara. A alegria da aliança se muda em desgraça e em desespero. O livro das Lamentações é o relato claro dessa tragédia. Não há dúvida alguma que sem um Salvador nunca conseguiremos voltar ao paraíso terrestre. Sem um Salvador, nunca conseguiremos levantar a cabeça.
A primeira aliança foi rasgada pelo pecado de Israel e este rasgo é irrecuperável. Uma vez expulso do paraíso terrestre, o homem não consegue mais voltar. O pecado tem o triste poder de ser um dano irreversível. Desse exílio, o povo eleito nunca mais se levantou. Voltou sim um pequeno resto, como se fala na Bíblia, um pequeno resto purificado e fiel, mas de forma alguma voltou o esplendor do templo de Davi e do templo de Salomão. O famoso resto de Israel lentamente adquire consciência de que Deus não abandona o seu povo, apesar da primeira aliança estar totalmente destruída. Depois do exílio, o povo eleito é como que um povo sem aliança, à espera de uma nova e definitiva aliança que não fracassasse igual à primeira. Esta nova aliança não poderá de forma alguma ser somente fruto do esforço pessoal, da capacidade pessoal de fidelidade. Tudo isso já tinha fracassado irreversivelmente. A nova aliança será uma ação que parte de Deus e transforma o homem, capacitando-o à fidelidade matrimonial com o seu Deus. Isso é algo muito sério e dificilmente nós temos essa consciência. Se um delinquente mata um jovem inocente, a mãe desse jovem poderá perdoá-lo, mas esse perdão e o eventual arrependimento do assassino não são capazes de ressuscitar o jovem. Se a esposa trai o marido, esse pode perdoá-la e acolhê-la novamente, mas ninguém consegue cancelar o adultério. Tudo o que acontece não pode ser cancelado, bom ou ruim que seja. Essa é a terrível dignidade da nossa vida terrena. A história nunca volta atrás. Tudo o que fizermos fica esculpido com ponteiro de fogo na rocha do tempo, e nada o poderá cancelar. Essa é a terrível dignidade da vida. O pecado é irreversível. Suas consequências são irreversíveis. Nunca mais o homem poderá voltar ao paraíso terrestre que perdeu. Repetimos, no tempo do exílio, Israel amadureceu a certeza de que a primeira aliança estava irrecuperavelmente perdida. E no meio dessa tragédia, em pleno exílio de Babilônia, vem um oráculo surpreendente e impressionante do profeta Jeremias. Algo que era silenciosamente e ardentemente esperado, mas que não dependia do homem. Dias virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo de Yahvé. Essa é a aliança que concluirei depois desses dias com a casa de Israel, oráculo de Yahvé. Porei minha lei no fundo do seu ser e a escreverei no seu coração. Então serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles não terão mais que instruir o seu próximo, ou seu irmão, dizendo, conhecei a Yahvé, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. Perdoarei toda a culpa, e não me lembrarei mais do seu pecado. Essa aliança é nova porque a Torá, a lei, está escrita nos corações e não mais em tábuas de pedra. Todos conhecerão o Senhor universalmente. Os pecados serão perdoados. Aparece claro que o protagonista desta nova aliança é Deus. Ela é um dom oferecido por Deus para levantar da morte e da força a sua criatura.
O profeta Ezequiel o expressa com a forte imagem do vale de ossos áridos que ressuscitam e com a profecia que segue a esta visão. Concluirei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O santuário será o corpo de Cristo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa eterna e nova aliança é bem explicada também pouco antes desta visão. Assim fala Jeremias. Purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei um coração novo, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Porei no vosso íntimo um espírito novo. E farei com que andeis em acordo com meus estatutos, guardei minhas normas e as pratiqueis. Essa terra que era uma desolação, está agora como um jardim do Éden. Essa será a nova e eterna aliança. Tudo isso estava sedimentado no coração do povo de Israel, de maneira consciente ou não. E todos ansiavam por este novo que estava para vir, com poder, para libertar-nos totalmente. A nova aliança devia ser puro dom do Espírito, e o Messias, capaz de instaurá-la, não podia que ser o ungido pelo Espírito Santo, o homem do Espírito. Juntamente, ele devia se chamar Jesus Cristo, ungido por Deus, no Espírito Santo para salvar o seu povo. Esse é o significado do nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, ungido por Deus no Espírito Santo para salvar-nos definitivamente dos nossos pecados. É isso que Deus faz acontecer em nós quando nos abrimos à graça, quando aceitamos Jesus em nossa vida, quando nos deixamos mudar pela palavra. Cada um hoje pode parar e pensar no seu resgate, de que forma Deus o resgatou, e à luz de sua experiência, entender o trecho que agora vamos ler novamente. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei a minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Vamos parar um pouco nesse momento para anotar as frases da leitura ou da meditação que nos iluminam e nos preparam para escolher o nosso propósito.
Vamos agora refletir e escolher o nosso propósito, que nos ajude a nos abrir totalmente à graça de Deus, aceitar de verdade Jesus em nossa vida, renunciar ao mal e abrir-nos ao bem, sem medo da novidade que o Espírito Santo cria em nossa vida. Aliás, pelo contrário, pedir que Ele nos torne homens novos, capazes de fazer aliança com Deus e com os nossos irmãos. Dar-vos-ei um coração novo. Paz e alegria a todos. Porei minha lei em seu coração. Paz e alegria a todos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Transformar